Me saúdo, meus amados irmãos e irmãs, com a paz do Senhor Jesus, pregador do mato, pastor Stanek. E vamos proceder à exposição do texto de Josué, livro de Josué, no capítulo 23, que será o texto básico da nossa lição de domingo. Vamos todo o capítulo, do 1 ao 16. É um texto bem pequeno, mas com bastante conteúdo. Quando eu assisto uma exposição bíblica, o que me prende mais na exposição bíblica deixa a gente assim saboreando as aplicações. Então esse texto tem muita aplicação, é muito bom esse texto. Vamos lá, Josué capítulo 23, do 1 ao 16. Mas antes, se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe, que tudo é para a glória do nosso Deus. No versículo 1, meus amados irmãos, passando muito tempo que Deus deu descanso a Israel dos seus inimigos em redor. Ou seja, do capítulo 10 ao 21, do capítulo 11 ao 21, nós vamos estar tratando da posse das terras. Então por isso que nós demos um salto do capítulo 10 para o capítulo 22. Então vamos estar tratando aí Josué dividindo as posses, assentando o povo nas suas terras. Isso é tribo de Judá, essa parte sua, Levi, e vai distribuindo as terras. Então isso durou muito tempo, isso depois de terem exterminado todas aquelas grandes nações que representavam perigo, que tinha o tom de ameaça. Então eles abateram aquelas grandes nações dos seus inimigos em redor, e com certeza levou esse processo bem longo, trabalhoso. No versículo 2, Josué, já com 110 anos, porque no capítulo 23 e 24, ele já está dando as suas últimas palavras, se despedindo do povo, já está dizendo que eu já estou indo, estou partindo. Então ele está com 110 anos e convoca a todo Israel. Convoca todo Israel para conversar, para um diálogo, um sermão. Inclusive nós vamos fazer um paralelo entre Josué se despedindo e Jesus se despedindo, já que Josué prefigura o Senhor Jesus. Então nós vamos estar fazendo aí mais para frente esse paralelo. Então ele convoca líder, juízes e todo Israel, todo o povo, para junto dele, para ele fazer está fazendo aí suas últimas considerações, suas últimas palavras, exortações, ensinamentos. Versículo 3. Vocês mesmo viram tudo que o Senhor fez a estas nações. Eles viram com seus próprios olhos tudo que Deus tinha feito àquelas nações que estavam ao redor. Como que Deus havia lutado por eles, naquelas guerras. Então Josué, preste atenção porque isso é interessante. Vocês viram, não é vocês ouviram, vocês escutaram, não. Vocês viram. E quando você ouve alguém falar, alguém te contar o que aconteceu, isso é história. Mas quando você vê, presencia, isso é memória. Então Josué estava fazendo a memória, trazendo a memória que eles tinham visto tudo que Deus tinha feito àquelas nações, que Deus estava na frente daquelas guerras. Como eu disse na outra exposição, um exército de ovelhas regida pelo leão da tribo de Judá. A minoria com Deus se transformando em maioria. E nenhuma daquelas nações pôde resisti-los. E o que eles viram? Eles viram o muro de Jericó caindo. Eles viram Deus na guerra, turbando eles ficando perturbados, e não sabiam para onde é que ia. Deus os atingindo com pedras do tamanho de um ovo de avestruz. Então eles viram, era memória, não era história. Era memória, eles presenciaram. Eles viram a mão de Deus. Também viram quando Deus não foi com eles, que foi naquele episódio em Ai, quando eles perdem a guerra, voltam derrotados, cheios de homens feridos, e morrem naquela batalha uns 36 homens. Eles viram quando Deus estava com eles e quando Deus não estava. Então Josué está trazendo em memória. No versículo 4, Josué lembra, ele fala para eles: lembra-se que eu reparti herança para todas as tribos.
Vocês se lembram que eu reparti herança para todas as tribos, a toda a terra, tanto já a conquistada, quanto a que se havia de conquistar. Então, amados, ficou ali em volta algumas naçõezinhas, como nós vamos ver lá em Juízes, que elas seriam conquistadas por tribos. Por que por tribos? Vamos ver em Juízes capítulo 1, porque elas já pertenciam às tribos. Então, na divisão, Josué deu para as tribos terras que ainda estavam habitadas, que havia ali habitantes. Então, aquilo ali já havia sido dividido, separado por Josué e dado às tribos. Então, as tribos tomariam posse, tanto é que em Juízes 1 vai ter uma cidade, uma outra mais difícil, e uma tribo vai pedir ajuda a outra para estar aí conquistando essa cidade que foi dada, foi dividida a Josué. Isso aí nós vamos ver já no capítulo 1 de Juízes. Versículo 5. Versículo 5, Josué está dizendo: ela já foi dada a vocês, no versículo 4. E no versículo 5 ele está dizendo: o Senhor as expulsará da presença de vocês. Ou seja, Deus continua com vocês e vai expulsar eles da presença de vocês. E é a promessa de Deus vos dar essas terras. Então Deus cumpriria as suas promessas. Claro, através da guerra. Eles teriam que guerrear para tomar essas terras. Versículo 6. Façam todo o esforço para cumprir tudo que Moisés mandou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Seria com esforço que eles teriam que conquistar aquela terra. Agora, por que eles teriam que fazer um esforço? Por quê? Vamos parar para analisar e vamos fazer uma aplicação. Qual seria o esforço? Por quê teriam que fazer um esforço? Para destruir aqueles pequenos povos que agora eram povos aparentemente, como é o pecado, aparentemente inofensivos. E eles teriam que fazer um esforço, porque a ordem de Deus era matar, destruir. Então não tem negócio com pecado. Matar, destruir. A disciplina. Tem que haver disciplina. Não pode ter negócio com o pecado. Então eles teriam que fazer um esforço, porque aparentemente aquela cidade não representava perigo nenhum. Eles podiam ser escravizados, eles podiam ser manipulados, não representavam perigo nenhum para o povo de Deus. Eles não representavam nenhum perigo. E era fácil manipulá-los, como muitos crentes acham que pode manipular o pecado. E para você pecar, basta achar que é forte demais para encarar o pecado. Era isso que Deus não queria que eles fizessem. Achar que é forte demais e encarar. Ou fraco demais para resistir. No caso aqui, eles eram fortes demais, porque nenhuma daquelas cidadezinhas, daquelas naçõezinhas, podiam nem levantar a cabeça diante deles. Estavam dominados. Então é o perigo. Aí que é o perigo. O processo de santificação não consiste em deixarmos de pecar, mas dominarmos o pecado. Ou seja, eliminarmos o pecado. Somos pecadores? Somos. Mas aquele que é nascido de Deus não vive, pode até pecar, e nós pecamos, mas não vivemos na prática do pecado. Se você está vivendo, tem alguma coisa errada na sua vida, e você tem que se redimir, se consertar com Deus, se arrepender, se converter. Se converter é mudar de direção, deixar de fazer o que você está fazendo de errado, e se consertar com Deus. No versículo 7 vai abrir mais esse leque para nós, do que Deus estava querendo deles, que eles teriam que eliminar aquelas nações, certo? Eles não podiam... Vamos para o versículo 7. Não vos associeis com estas nações, só uma parte. Não vos associeis com essas nações que restam no meio de vós. Estava lá no meio deles. No meio deles. Preste atenção, no meio de vós. Preste atenção. Pecado não pode ficar no meio de nós. O pecado tem que ser eliminado. Vamos ver o que vai dizer em 1 Coríntios 5:11.
Olha só, talvez a gente, poxa, isso está escrito na Bíblia? Tá. E é para a nossa época, para todas as gerações. Tudo que ficou escrito aqui para exemplo nosso, para nos servir de alerta. Então, ó, 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis. Tá vendo? Estava lá no meio deles. Aí Paulo aqui na frente está falando para nós, servos de Deus. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Forte, né? Com tal nem ainda comais. Distância. Por quê? Aí a lição vai discorrendo. O que vai acontecer se eles se associarem a esse povo? O que vai acontecer? Nós vamos ver mais para frente. Então, não os associeis com estas nações que ainda restam no meio de vocês. Destrói. A disciplina. Pecado tem que ser disciplinado, tem que ser eliminado da congregação dos santos, porque santo quer dizer separado. Então esses povos teriam que ser eliminados. Era o juízo de Deus sobre eles. E do versículo 7 ao 11, aí nós vamos ver o que vai acontecendo. Aí Josué vai dando as instruções. Versículo 7. Não invoquem os seus deuses, nem preste culto a eles. Versículo 8. Se apeguem com Deus. Se apeguem com Deus somente como vocês fizeram até hoje. Continua. Continua. A verdade, a sabedoria é muito difícil. A sabedoria, ela é muito difícil de caminhar com a sabedoria. Por quê? Ela exige renúncia. Ela exige nosso tempo. Mas caminhar com a ignorância está sempre disponível. É o que nós gostamos, que o nosso cérebro gosta, é a busca por prazeres. E é o que ia acontecer com esse povo de Deus se eles se associassem com essas pequenas nações que restaram no meio deles. Estava lá no meio deles. A tentação. Fugir do diabo, resistir o diabo e ele fugirá de vós. É o que está escrito. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E sabemos que ele vem de diversas formas. Então, versículo 8. Se apeguem com Deus, como vocês fizeram até hoje. Se apeguem com Deus. O que Deus mandou fazer? Mata todo mundo, limpa a terra. Versículo 9. O Senhor expulsou nações poderosas. Ninguém consegue vos resistir. Como eu disse anteriormente, eles não conseguiam levantar a cabeça diante do povo de Deus, porque não tinha como. Deus os abateu de tal forma, engrandeceu Israel de tal forma. Como eu disse na outra exposição, essas nações, eles conheciam as promessas de Deus, do povo que viriam tomar posse das terras, mas qual era a condição do povo de Deus? Escravos no Egito. E possivelmente eles não acreditaram, tiveram suas oportunidades. Mas, é como dizemos hoje, Jesus vai voltar, haverá o juízo. E eles matarem esses povos, já era o juízo de Deus. Então, versículo 10. O Senhor prometeu e lutou por vocês. É o que Josué vai estar dizendo. O Senhor prometeu e lutou por vocês. Um homem de vocês vence 1000. Um homem de vocês vence 1000. Um homem de vocês lutará com 1000. Josué com certeza viu isso, e isso Deus falou lá atrás, se não me falha a memória, em Deuteronômio. E vamos ver algumas sequências aí de homens que lutaram. Um homem lutou com, me falha a memória, mais de 1000 homens, não sei se foi 2000, 3000, defendendo a sua vinha, sua pequena vinha. Vamos ver aí Sansão lutando com 1000 homens com a queixada de jumento. E esse é o nosso Deus. E Josué vai estar passando isso para eles. Um de vocês lutou com 1000. Ou melhor, um de vocês derrotará 1000. Ele estava aplicando para o futuro, incentivando eles a continuar a guerra de Deus. Mais para frente vamos ver o que vai acontecer se você sair da guerra, se eu sair da guerra. Versículo 11. Se dedique a amar o Senhor com zelo.
Não é de qualquer jeito, com relaxamento. Não, é com zelo. Ame o Senhor, faça o que Ele mandou com zelo. Ou seja, as tribos que ficaram do outro lado do Jordão teriam que viajar. As tribos que ficaram afastadas do tabernáculo teriam que vir adorar o Senhor, trazer a sua oferta, o seu sacrifício. E isso com zelo. Qual seria o zelo? Não podia trazer um animal cego, animal manco, animal defeituoso, teria que ser a primícia. Primeira parte que pertence ao Senhor. Então servir ao Senhor com zelo. Ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então Deus está exigindo, através de Josué, zelo. Então, não se associe, não invoque os seus deuses. Se associar seria casar com eles, se ajuntar, né? Matrimônio. Então Deus está falando para eles, do versículo 7 até o 11. Eles estão lá no meio e Deus está falando, Josué está instruindo. Não invoque seus deuses, não lhes preste culto. Se apeguem com Deus. Aqui é Josué, amado, se despedindo, aconselhando o povo. Então, já que aí o Senhor expulsou nações poderosas diante de vocês, o Senhor prometeu lutar por vocês e lutou. Josué está falando, se dediquem a amar o Senhor com zelo. Aí nós falamos que vamos trazer um paralelo entre, já que Josué prefigura o Senhor Jesus, nós vamos trazer agora as últimas instruções do Senhor Jesus para a igreja. As instruções, já que ele viveu aqui 33 anos nesta terra, e vamos ver algumas instruções do Senhor Jesus quando ele está partindo para a igreja. Já que Josué, ele está falando sobre mistura, sobre alianças com os ímpios, com os incircuncisos. Então é isso que ele está falando. E Jesus deixou para a igreja instruções antes de partir. Eu gostaria de estar agora fazendo esse paralelo. João, capítulo 2, versículo 15. João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo. Nós estamos no mundo. Como aquele povo lá estava lá no meio, nós estamos no mundo. Jesus está dizendo, o Espírito Santo, usando os seus apóstolos, está dizendo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Nada que no mundo há, nós podemos amar, se apegar. Não ameis o mundo, nem nada que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor de meu Pai não está nele. Ou seja, ou amamos o mundo, ou amamos a Deus. Não temos como servir a dois senhores, ou o mundo, ou a Deus. Então lá está no meio do povo de Israel o perigo, aquelas nações. Nós estamos no meio do mundo. Perigo de sermos atraídos, seduzidos pelo mundo. Ainda mais, Romanos 12, 2. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Uma tradução atualizada. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Ou seja, vestir como o mundo, falar como o mundo, andar como o mundo. A roupa do crente tem que ser decente. Tem vários textos bíblicos falando sobre as vestes femininas, sobre a roupa do crente. Nós temos que andar aqui no mundo como se fosse um estrangeiro. Por exemplo, se um chinês chegar aqui no Brasil, nós vamos conhecer pela sua fisionomia, as suas vestes, seu modo de falar, de andar. Nós vamos conhecer. E o crente é da mesma forma. Não precisa estar assoviando o hino para dizer que é crente. O crente, ele se veste decentemente. Ele é conhecido de longe. A sua fisionomia é linda, porque ele tem o Kadash, o brilho do Espírito Santo de Deus. A luz de Deus brilha nele, a ponto de um pastor estar passando por um mendigo e o mendigo dizer para ele, o Senhor parece Jesus Cristo. Então não vos amoldeis ao mundo. A igreja é santa. Santo quer dizer separado. Sede santo em toda maneira de viver. Sua forma de vestir, de comer, de andar, de falar. Santo. Tem coisas que você não pode comer. Tem coisas que você não pode beber. Tem coisas que você não pode vestir, calçar. Temos que ser santo.
Outra vez vereis a diferença. A igreja tem que fazer a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre o justo e o ímpio. Tem crente que passa por nós e, coitado, ele precisa assoviar um hino para dizer que é crente, porque ele está conformado, ele está igual ao mundo. Aí Jesus vai trazer mais advertências para nós. 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes. Como filhos obedientes. Você é obediente? É mesmo. Jesus disse: se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Se não me ama, não guarda, ignora. Se ama o mundo, anda como o mundo, fala como o mundo, se veste como o mundo. Como filhos obedientes, não permitais que o mundo vos amolde. Já é 1 Pedro. Não permitais que o mundo vos amolde às paixões que vocês tinham outrora, quando vivia na ignorância. Quando você vivia na ignorância, quando era ímpio. Agora você é servo de Deus. Nós somos servos de Deus, temos que fazer a diferença, temos que sermos diferentes. Não é como esse evangelho que está aí hoje, que a pessoa entra na igreja e você não vê nenhuma transformação. Continua no adultério, continua na bebida, continua na prostituição, porque é um evangelho sem Deus, sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E onde não há santidade, não há o Espírito Santo. São homens adúlteros, são homens avarentos, gananciosos, cobiçosos, como a Bíblia diz. Como surgiu depois lá em Israel também os falsos mestres, os falsos profetas. Já estamos vivendo esses dias desses homens que estão arrastando a muitos após si. Paulo diz: o pecado nos rodeia de perto, não é de longe. Não é de longe. Então tem os falsos irmãos que estão no nosso meio, que nós não podemos nem comer com ele, nem assentar à mesa. Dos que promovem escândalo, dissensões. Em outro texto ele diz: afastai-vos, apartai-vos, se afasta. Aquele que não quer santidade, não quer nada com Deus, se afasta. Então o perigo maior que existia lá no reino de Israel, que Josué estava advertindo: vocês não podem parar a guerra, vocês têm que continuar, vocês têm que expelir essas nações, vocês não podem fazer aliança com elas. Porque Josué sabia que eles já tinham entrado em zona de conforto. Já estavam descansando. Cuidando, agora eu vou cuidar da minha vida. Aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Tem muito crente que está assim. Agora deixa eu cuidar da minha vida. A igreja não me dá nada, ninguém me dá nada. Aí que mora o perigo. Crente procurando estabilidade aqui nessa terra. Tem que ganhar muito dinheiro para me estabilizar e descansar. Descansar. Perigo mora aí. Isso que Josué estava vendo. Entraram na zona de conforto. E eles tinham que continuar a guerra de Deus. Você sabe onde começou o pecado de Davi? Lá na frente. Não foi quando ele deitou com Betseba, mulher casada. O pecado dele começou na ociosidade. O que é estar ocioso? Parado, desocupado, não está fazendo nada. O pecado de Davi começou aí, porque era para ele estar na guerra. E esse povo não era para parar a guerra. Em Juízes vamos ver a desgraça que vai acontecer, porque eles pararam a guerra de Deus. E o pecado de Davi ele começa na ociosidade. Quando Davi era para estar na guerra, e ele não estava. E depois daquele processo todo, que Davi é repreendido pelo profeta, passa por aquele aperto todo, paga aquele preço alto. A Bíblia diz que ele não sai mais da guerra, ele já velhinho, caindo, mas na guerra. E quase que alguém mata Davi, e aqueles homens, seus oficiais, disseram: vamos tirá-lo da guerra para que a lâmpada não se apague de Israel. E tiraram ele da guerra, porque ele não queria mais saber de parar a guerra. E a tua vida, a minha vida aqui na terra é uma guerra
constante. Você não pode sair da guerra, você não pode entrar em zona de conforto. Nós estamos num mundo que não nos pertence. A vida com Cristo é uma guerra constante. Até os hinos nos mostram isso, os hinos que foram dados, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, nos diz dessa guerra. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Está na luta? Está na guerra? Ou está na zona de conforto? Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus. Martinho Lutero estava na guerra. O apóstolo Paulo diz: revestivos de toda a armadura de Deus. A vossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não podemos sair da guerra. O crente não pode estar em zona de conforto. Mateus 10:34, Jesus vai estar dizendo: eu vim trazer espada. Guerra. Porque você vai discordar. Você não vai se associar com quem não ama Deus, quem ama o pecado, quem está casado com o mundo, quem está se vestindo igual uma Jezabel, o homem igual um afeminado. É uma guerra que nós não podemos sair dessa guerra. Guerra de Deus. Ontem nós pregamos na igreja: ai de vós, pais, foi culto das irmãs, culto das varoas. Ai de vós, pais, quando todos os vossos filhos disserem que vocês são bons. Tem pai e mãe hoje fazendo de tudo para não guerrear, não confrontar. Ai de vós. Bom é Deus. Nem Jesus quis ser bom. Por que você está querendo ser bonzinho? Não fazendo a guerra de Deus. Eu disse também: quando todos na tua casa disserem a paz, aí sobrevirá repentina destruição. Quando todos na sua igreja disserem a paz, não pode ter paz. No sentido de que o pecado dos seus filhos, o pecado das suas ovelhas, tem que ser confrontado. Porque quando não confronta o pecado dos seus filhos, não impõe para eles limites, aí vão dizer: ah, paz. Aí sobrevirá repentina destruição. Seu filho morreu porque era bandido. E só os pais que não sabiam. A sua filha está grávida. A sua filha fugiu de casa com um cara que conheceu na internet. Tudo isso porque você desistiu dos seus filhos. Você não quer guerra. Você não quer guerrear a guerra do Senhor. Quer confrontar os seus filhos. Me deixa em paz. Deixa em paz. Aí vamos ver as desgraças que nós estamos vendo. Garoto de 13 anos matando família quase toda. Vamos ver muita desgraça. E o garoto, porque foram tirar a paz dele, tirar o celular da mão dele. E essa paz que estão dando os filhos. Não me canso de dizer que numa colônia, alguns homens foram escravizados para trabalho pesado, trabalho forçado. E era aquela brigaiada, aquela guerra, todos os dias. E os seus senhores começaram a dar para eles folha de cocaína, para eles mascarem. Eles mascavam aquelas folhas. E os seus comportamentos foram mudando. E o desenvolvimento daqueles homens melhorou. E o que eu quero dizer com isso? Já disse em outra mensagem. O efeito da cocaína com o efeito da internet é semelhante. E uma mãe e um pai, a criança não faz nem uso da razão ainda, já coloca um celular na mão dele, porque tira e chora, dá, ele fica quieto. Então eu quero paz. Aí nós estamos vendo aí. Com esse garoto, um dia você vai ter que tirar essa paz, você vai ter que confrontar. Nós estamos em uma guerra espiritual. O mundo espiritual é real. O instrumento de Satanás hoje para nos destruir é a atração, te distrair.
Você terceirizar suas emoções pela internet. Não tem mais aquelas emoções de um abraço no filho, uma brincadeira dentro de casa. Todo mundo alienado, conectado com outro mundo, com o mundo virtual. E a internet tem essa façanha de distanciar os da casa e aproximar os de longe. As emoções terceirizadas. E aí nós estamos vendo a ignorância predominando. Porque o nosso cérebro, ele é uma máquina de reproduzir padrões de comportamento, de atitudes, de decisões. É fácil, porque todo dia a gente quer fazer a mesma coisa. O que nós gostamos de ver é morte, intriga, é muita coisa ruim. Sexo, traição, só coisa ruim. Só contaminação. Quando você dá um celular para uma criança, você está dando cocaína. No sentido de que o vício, os efeitos do vício da cocaína é o mesmo da internet. Uma criança com internet, os efeitos são os mesmos. E são pesquisas em vários países já comprovada. E você está querendo paz. Ó a destruição. Ó a destruição na sua casa, na sua igreja. Falar em igreja, nós temos vários templos, até mesmo nos Estados Unidos, que foram palcos de grandes avivamentos. Hoje estão fechados, porque o pecado entrou, vestido de anjo de luz, parecia inofensivo, mas dominou a igreja. Porque se o pecado entra, Deus sai. Nós vamos ver isso no caso de Acã. Não serei convosco, enquanto não tirardes o anátema do meio de vós. O pecado entrou, Deus está fora. Literalmente fora. Deus sai. Porque Ele é santo. Então Mateus, em Tiago está escrito assim: qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mateus 26, 41. São as instruções de Jesus. Vigiai, vigiem e orem, para que não caiam em tentações. Vigia. Vigia, ou seja, elimina o pecado, não se associa a ele. Não passe a mão na cabeça do pecado. Não se deixe iludir, se levar pela aparência de bonzinho do pecado. Porque aí lá mais para frente nós vamos ver a capacidade do pecado. O poder de destruição do pecado. Não tenha acordo, nem aliança com o pecado. Muitas igrejas aí fizeram aliança com o pecado, aceitando o divórcio. Aliança. A igreja cheia de adúltero e adúlteras. Aliança com o pecado. E Deus, ó, está longe. Ei! Não pode nem falar isso. Eles não podem nem mexer nesse assunto. Tem que dar uma camuflada. Porque estão com aliança com o pecado. Jesus foi bem claro. Casou com a divorciada, adultera com ela. O homem, mesma coisa. Ou seja, a mulher, mesma coisa. Casou com um divorciado, comete adultério. E não tem conversa, não tem nenhuma abrangência, nenhuma saída. Não. A Bíblia diz que a mulher se veste com decência, pudor e modéstia, pureza. Pudor é pureza, modéstia é moderada, não seguindo a moda, o mundo. O amor não se porta com indecência. E se você não quer fazer o seu irmão pecar, se veste decentemente, porque o amor não se porta com indecência.
Mas agora abriram mão, quebraram a aliança. Surgiu uma garotada, fizeram aliança com essas nações, com o mundo. E agora pode tudo. Sensualidade está liberada. A ceia de qualquer jeito, pão imundo, que a Bíblia chama, pão com fermento, pão fermentado. Temos aí vídeo nosso aí que ensina como é a ceia do Senhor, que é pão asmo. A Bíblia ensina todos os ingredientes. A Bíblia ensina o batismo, aonde deve ser. Mas vamos facilitar. Como eu fiz a exposição na lição passada, botaram um bezerro em Dan e outro em Betel. Vamos facilitar para o povo. O povo não pode ir para Jerusalém adorar. Eles têm que, senão eles vão para o outro líder lá. Então vão segurar o povo aqui. O negócio deles é fama, é status, é multidão. Josué 23, de 12 a 16. Versículo 12. Se eles não vigiassem, se aproximar, se aparentar e entrar a eles e ele a vós, quer dizer, eles não podiam se aparentar, se casar, ter relações com aqueles povos. Versículo, eles teriam que eliminá-los. Essa era a vontade de Deus. Versículo 13, sabei que o Senhor não continuará eliminando eles do meio de vocês. O Senhor não vai com vocês. Se se aparentar com eles, acabou. Esquece Deus. Quebrou a aliança. Deus está fora. Quebrou a aliança com Deus, está sem Deus. Servirão de laços, rede, açoite aos vossos lombos, espinho aos vossos olhos, e perecereis desta boa terra. Vocês vão perecer dessa terra que eu dei a vocês. Vão ser. Vai acontecer com vocês o que teria que acontecer com eles, serem destruídos. Versículo 14, Josué diz, eu estou partindo, mas vocês sabem que Deus foi fiel em tudo que prometeu a vocês, não falhou em nada. Deus foi fiel. Versículo 15, assim como veio sobre vocês coisas boas, vocês obedecendo, virá sobre vocês coisas ruins, se vocês quebrarem a aliança. Versículo 16, quando quebrar o concerto do Senhor, adorar outros deuses, a ira do Senhor se acenderá e logo perecereis de sobre essa boa terra. Josué está falando para eles. Agora fechando, amados, nessa Josué partindo, deixando as instruções, e Jesus partindo, deixando as instruções para nós, nessa prefiguração que nós estamos fazendo entre Josué e Cristo. Então Jesus vai deixar para nós, Mateus 24, 5, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. Mateus 24, 11, e surgirão falsos profetas. Então onde vos entregar para serdes atormentados e mortos, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É isso que vai acontecer conosco. Jesus não disse, vós sereis prósperos, sereis bajulados. Não. Jesus não disse isso. Vós sereis a maioria, a multidão. Não. Ele disse, a porta do céu é apertada. A porta é estreita, o caminho apertado, são poucos os que entram por esse caminho. Ouvimos de um pregador desse meio, chamado gospel, que mais de 70% dessa multidão é uma bolha. Eles estão lá por causa do calor humano, por causa de negócios, por causa de amizades, por causa de parentes. Mas um dia essa bolha vai se furar, ela vai ser furada. E o que nós vamos ter é como tivemos nos tempos de Jesus. A verdadeira igreja será perseguida pelos hipócritas e os fariseus, que hoje são os religiosos, são lobos vestidos de ovelhas. Como Paulo disse, que ele virá como anjo de luz. E Jesus nos adverte através, ele fala nas suas últimas instruções, usa os apóstolos. Então quero que você veja, se você não quebrou aliança com Deus, não entrou nessa bolha, se você está atrás de prestígio, status, se você está atrás de fama, porque não foi isso que Jesus nos prometeu. Ele nos prometeu uma boa terra
E nós temos que lutar, temos que guerrear, combater o bom combate. João 15:19. Se vós fosses deste mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Então, se o mundo está dentro de muitas igrejas, fizeram aliança com o mundo, abraçaram o mundo. E a verdadeira igreja, que confronta o pecado, que não passa a mão no pecado, não vai ter fama, sucesso, a não ser que Deus fizer, não no mundo, mas temos Billy Graham, temos vários pregadores famosos, não para o mundo, estiveram no mundo, mas não se corromperam, não se venderam. Quantos pregadores estão vendidos, cantores, se corromperam, fizeram aliança com o mundo, com o pecado? Só que nunca é tarde demais. Jesus disse que veio desfazer as obras do diabo. Talvez eu estou falando com você que quebrou a aliança com Deus e fez aliança com o mundo. Hoje, o Espírito Santo te diz, se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. É uma exposição, mas também nós estamos pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque não podemos perder tempo. Se arrepende, se converte, renova sua aliança com Deus. Vou me reconciliar com Deus. Aproveita enquanto ainda há tempo, enquanto há vida, há esperança. Reconcilia-te com Deus, que Ele te abençoe, aquele abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha e a paz do Senhor Jesus.